Evidentemente que, como eu sempre digo, eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo. Tudo que eu compartilho com vocês é o meu entendimento de agora, e já repeti muitas vezes que o que eu falo hoje, amanhã, eu mesmo posso desmentir. Porque ao falar hoje, eu escutando as minhas palavras, a minha consciência se expande mais um pouquinho e novas percepções vão vindo, e quem sabe amanhã eu já tenho uma outra conclusão do assunto. Vamos começar de um entendimento do que motiva a nossa dúvida, a nossa confusão, o nosso não saber qual é o nosso propósito de vida. Vamos partir desse ponto. E qual é esse ponto? É a mente. A mente, como eu já falei para vocês, ela se divide e isso aí lá no Arcano 14, vocês vão ver no texto do Arcano 14, e nós vamos voltar a isso, abordar nessa turma de novo. Nós abordamos na turma passada, né? Os planos da mente. Vamos dividir a mente em dois planos com subplanos. O plano da mente material, concreta, onde nós elaboramos o pensamento, a razão, é a mente matemática, que quer resolver tudo por cálculos matemáticos. É a mente relacionada com as nossas atividades no mundo, que pensa, calcula, projeta, faz tudo isso. E nós temos um plano superior da mente, que vamos chamar de mente espiritual, que é o plano da mente intuitiva num contexto geral. Eu não vou entrar nos subplanos aqui, porque isso depois nós vamos abordar em outra ocasião. Qual é o problema humano? O problema é que isso vem lá da nossa origem. Nós nos separamos da sabedoria divina. Então, achamos que com essa mente irracional concreta, com o nosso ego, nós poderíamos desenvolver todas as soluções para todos os nossos problemas. E aí nós nos perdemos no mundo e andamos batendo cabeça. Bom, no estágio atual, agora, nesse início do século XXI, quando nós estamos transitando por essa tal de transição planetária, é o convite a acelerar um pouco a nossa evolução e desenvolver o quarto corpo, o corpo causal intuitivo, a mente intuitiva. Então, seguindo a nossa intuição, ou, como se diz popularmente, escutando o nosso coração, nós sabemos qual é o nosso propósito na vida. O nosso propósito na vida, ele tem vários planos e subplanos dentro dele. O propósito maior é a nossa evolução. Os propósitos subjacentes são as realizações daquilo que está no plano da nossa evolução. Ou seja, vamos lá para a numerologia. Aquilo que está no teu destino. Aquilo que está na tua personalidade como ferramental para a realização desse plano traçado pelo teu destino. Aquilo que está na tua missão como objeto da tua autorrealização, do preenchimento da tua alma, das riquezas ético-morais, espirituais. Então, por que nós duvidamos tanto, em primeiro lugar, da nossa intuição, do nosso sentimento de coração e dessa matemática que é um mapa numerológico, que tem se mostrado de uma precisão incontestável em grande parte. Tem lá suas imperfeições, mas no que diz respeito ao número do destino, eu não tenho nenhuma dúvida. E aí, por que nós não assumimos esse plano na vida, esse projeto, esse propósito, esse destino e essa missão? Porque nós nos esquecemos de nós mesmos, nós nos esquecemos de olhar para nós passamos a olhar para o mundo e dar ouvidos ao mundo, à sociedade, aos outros.
Você deve fazer isso, você tem que ser assim, você está errado, você está certo, você, e nós vamos escutando os outros e seguindo os outros e fazendo o que os outros ditam para nós. Claro que nós nos perdemos, nós estamos perdidos, nós precisamos nos reencontrar. E o que nós estamos fazendo aqui nessa jornada, se não é nos reencontrar? O propósito dessa jornada é, através dos caminhos do tarô, fazer uma jornada de autoconhecimento em busca do ser, resgatando a nós mesmos, o ser, nós mesmos. No fundo, você sabe qual é o teu propósito na vida. Você só precisa aumentar a dose da tua loucura. Não a loucura psíquica, a loucura da coragem de ser você mesma. E eu chamo isso de loucura porque perante o mundo isso é loucura. Hoje em dia, ser você mesmo é loucura. Mas é a loucura divina, é a loucura da sabedoria, é a loucura do bem, é a loucura da verdade. Num mundo de tantas mentiras, num mundo envolto em tantas mentiras, quem ousa ser verdadeiramente si mesmo é taxado de louco. Então, eu digo para vocês que amo profundamente a minha loucura. E que o Senhor, Criador de tudo, me conceda ainda mais dessa loucura. Porque eu sei qual é o meu propósito na vida. E eu não duvido dele. E é por isso que eu estou aqui, com vocês. Essa questão eu abordo nesse arcano 11, porque é o arcano que trata da força. E nós ficamos nos perguntando muitas vezes, que força é essa do arcano 11? É a força destrutiva, é a força da tempestade, é a força da vontade humana de ouvir o mundo? O que é isso? Que vontade é essa? Que força é essa? Na verdade, a palavra força não é a mais adequada aí. Muito embora haja um elemento que se chama força da vontade. E é não propriamente o cerne da questão, mas é uma derivada desse elemento fundamental da consciência profunda, que é a centelha divina, do qual tudo emana, tudo vem. Então, força nessa questão aqui não é propriamente uma ação física. É um elemento inteligente que impulsiona a ação, que impulsiona a ação da vontade para realizar. E quando nós observamos como funciona essa força, ela funciona a partir da harmonia do nosso ser, a harmonia integral do nosso ser. E isso nos remete às nossas três naturezas, como eu tenho colocado. Então, a nossa natureza animal, a nossa natureza humana e a natureza espiritual. Então, esse é o entendimento que eu tenho e que eu coloquei aqui no mapa da consciência que está escrito no nosso próprio corpo. E ele está no nosso próprio corpo. Quando nós dizemos que nós somos um microcosmos, refletindo a natureza do macrocosmos, nós temos que olhar para o nosso corpo. Tudo está desenhado no nosso corpo. O nosso projeto evolutivo está desenhado através dos 7 planos de evolução, dos 7 níveis da consciência, que estão no nosso corpo pelos 7 chakras. Nós somos uma entidade espiritual materializada. E tudo funciona integrado. Então nós temos que entender que nós somos espíritos dentro de um corpo, ou incorporados, ou manifestados em corpo. E este corpo é o veículo, e se o veículo tem uma
função danificada, uma peça quebrada, que seja uma peça fundamental, o espírito não consegue mais atuar naquela área correspondente àquela peça. Então, tudo funciona integrado, tudo está aqui. Não dá para separar espírito de matéria enquanto nós estamos encarnados na matéria. Não dá para desprezar a matéria. Ah, o corpo é causa de pecado, temos que mortificar o corpo, essa coisa toda. Isso é um desprezo ao divino. Então nós temos que começar a olhar mais para o nosso corpo, esse corpo aqui, porque somos o que está nesse corpo. Não somos exatamente o corpo, somente o corpo, nós somos o conjunto todo. Mas a inteligência que comanda todo esse aparelho, que opera todas as suas funções, é a consciência, espírito, centelha, entenda o que você quiser, chama do que você quiser. E esse arcano 11, ele nos propõe olhar para essa harmonia do ser que gera essa força, que não é propriamente, eu vou repetir, uma força física, é uma palavra que se adotou para nomear esse arcano, mas ele, no meu entendimento, seria muito mais coerente chamar de o arcano da harmonização interior, da harmonia do ser. Quando você se empenha num caminho de autoconhecimento, você começa a olhar para dentro de você. E quando você começa a olhar para dentro de você, as coisas que estão dentro de você começam a aparecer, as boas e as ruins também. Porque se as coisas ruins, se a sombra não se mostra, você não consegue iluminar ela. E negar, reprimir, é o pior erro que o ser humano pode fazer. Tem que dar vazão, conscientemente observar e, aos poucos, ir aprendendo, iluminando essa sombra. Gente, isso vale para todos nós. Fiquemos atentos às nossas sombras e quando elas vêm, temos fluir para elas, deixemos elas fluir para que possamos iluminar elas. Nós aprendemos que temos que reprimir a raiva, que temos que reprimir isso, reprimir aquilo, não temos que reprimir nada. E também não temos que extravasar violentamente, porque aí é o bicho que age. Mas dar vazão, deixar a coisa sair para que nós possamos enxergar. Por quê? Porque nós temos ainda uma imensa dificuldade de enxergar com este olho aqui, para dentro de nós. Então, para que possamos enxergar aquilo que está dentro de nós, é preciso que se exteriorize. E aí é preciso que demos vazão, não podemos reprimir. A consciência de que eu estou com raiva nesse momento e não vou reprimir a minha raiva, mas me dá um tempo para que eu tenha um modo de canalizar melhor essa energia da raiva. Este é o pulo do gato. Não deixar o bicho assumir a raiva. Eu estou com raiva. A raiva é da nossa natureza. Ela é uma força poderosa, ela pode ser usada construtivamente. Basta fazer o que você fez. Me dá um tempo, porque agora eu estou com raiva. Deixa eu pensar o que eu faço com essa energia, para onde eu canalizo ela. Mas eu não vou mais reprimir a raiva. A necessidade de nós harmonizarmos nossas três naturezas, mas harmonizar nossas três naturezas não significa matar o bicho, não significa maltratar o bicho, não significa reprimir a nossa natureza inferior, e sim educar ela e canalizar a sua força combinada com a força do sentimento humano, a força do instinto, combinada com a força do sentimento humano para chegar na manifestação da força espiritual, da força da centelha divina.
Veja, é um fluxo de baixo para cima. O ser humano, fruto da evolução biológica do animal, anseia por sua humanização através do sentimento puro, nutrido pelo amor, enquanto segue sua jornada de transformação rumo à plenitude da autorrealização espiritual, guiado pela centelha de luz que habita o microcosmo de seu ser. É uma frase que sintetiza bem esse processo aí, né? Quando aparece a oportunidade como essa que está acontecendo conosco aqui, com você, com todos nós, de encarar isso e resolver, é de uma riqueza esplendorosa, que vocês não têm noção do quanto nós nos adiantamos a nossa evolução fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de perdão, de reconciliação, de amor, de pacificação. Quando nós começamos a procurar nos conhecer e nós nos deparamos com essa entidade misteriosa e grandiosa que nós somos, assusta um pouco, né? Isso não deve ser motivo de retrocesso, não deve ser motivo de fuga do caminho, não deve ser motivo nem de medo, ou de culpa, ou remorso, ou qualquer coisa. Se nós estamos na vida e no mundo, é porque nós temos um projeto a ser executado, nós somos um projeto divino e nós temos todo o amparo que necessitamos. Nós só precisamos nos reconciliar com o divino. Isso significa nos reconciliar com nós mesmos. Porque nós somos portadores da centelha divina. Nós não somos um acidente da natureza. Nós não somos uma vida que surgiu de um processo puramente biológico. Nós somos uma inteligência em desenvolvimento. E o principal atributo daquilo que nós chamamos de Deus é inteligência. Porque todo o sistema cósmico é a mais alta e incompreensível para nós ainda inteligência. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Vão para um lugar afastado da cidade e olhem para o céu, olhem para as estrelas. E tentem entender o mistério dessa inteligência. E nós, tanto em constituição bioquímica de corpo, quanto em constituição de consciência de centelha, somos feitos dessa matéria-prima cósmica. Portanto, a inteligência está em nós. Vocês prestaram atenção num fenômeno interessante que aconteceu hoje? Nós estamos começando a fase dos trabalhos regenerativos. Lembra que eu falei no começo? O que é o arcano 11? A força. A harmonia do ser. A harmonia das nossas três naturezas. Vocês viram o que vocês compartilharam? Um aviso. Fiquem atentos, porque daqui por diante isso poderá acontecer frequentemente. Em cada arcano, vocês terem essas experiências relativas a ele. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com arquétipos. E arquétipos são forças vivas atuantes na consciência. Então, cada arquétipo vai fazer o seu trabalho. E é bom que vocês deem abertura para que esses arquétipos trabalhem, porque são eles que vão ajudar vocês, essas forças vivas, que nós chamamos arquétipos, mas nós não sabemos exatamente o que é, que vão estar ajudando o nosso processo de transformação interior. Porque realmente isso é um sinal de que a transformação que vocês estão buscando fazer está acontecendo. E ela vai acontecendo gradualmente, degrau a degrau. E quanto mais
você permanece numa jornada como essa, mais você vai consolidando degraus e degraus e degraus, com mais rapidez, com mais solidez, com mais segurança. E o apoio mútuo, eu já falei para vocês que é muito importante, esse apoio mútuo do grupo é essencial e é fundamental para os nossos processos de transformação.